Bom dia a todos. O que eu vou falar hoje, não é pedir desculpa, mas porque acho que não devo pedir desculpa por falar disto, mas em particular à Raquel, que vai ouvir pela segunda vez, mas o Lucas vai ouvir pela quinta vez, portanto não tem desculpa para falhar nesta área. É um tema muito importante e vou-vos falar do tetraneto de Davi, um rei de Israel, de Judá, que foi tetraneto de Davi. Alguém sabe? O Armando já está a pensar, mas lá ver se chega lá. Vamos começar a pensar um bocadinho. Reis de Israel, descendência de Davi. Davi, Salomão, filho, neto. Roboão, bisneto. O bisneto, Abião. Não. Vamos lá ver, que também já me perdi. Vamos lá, podes mostrar. Como poderão ver, a minha especialidade não é design gráfico, mas foi o que se pôde arranjar. Então, Davi, Salomão, Roboão, Abião, Asa e Josafá. Aqueles que têm uma estrelinha são os bons reis, que houve alguns em Judá e não houve nenhum bom rei em Israel. Porque talvez saibam que Davi, ainda antes de Davi ainda houve o rei Saul, mas depois houve o rei Davi. O seu filho Salomão reinou sobre todo Israel, mas depois o seu filho Roboão causou a divisão entre a nação. Então passámos a ter o reino de Israel a norte e o reino de Judá a sul. Todos os reis de Israel foram maus, mas houve alguns bons reis, que são aqueles que têm uma estrela, parecido com uma estrela de Davi, foram bons reis. Claro que tiveram os seus altos e baixos, como este que eu vos vou falar, que é Josafá. Josafá é uma personagem na palavra de Deus pouco conhecida, mas pouco conhecida porquê? Porque ele é contemporâneo de Acabe. O Eduardo estava agora a falar da cave e eu estava-me a lembrar... Não. Estavas a falar da cave e eu estava-me a lembrar do Acabe. Ele é contemporâneo do rei Acabe, um mau rei, aquele rei que teve várias discussões e vários episódios com o profeta Elias e passa entre os pingos da chuva, por assim dizer, passa despercebido numa leitura superficial da palavra de Deus e mesmo naqueles livros de histórias para as crianças. O Josafá não aparece. Aparece sim Elias, poderá num livro um pouco mais elaborado aparecer também o rei Acabe. Aparecerá aquele Joás que está ali no final de tudo, também conhecerão certamente o Joás, que foi aquele que restaurou o templo. O templo esteve muitos anos abandonado e já vamos perceber porquê. Porque houve o rei Josafá que foi bom e depois o seu filho e o seu neto foram maus reis. A nação de Judá esteve quase para perder a linhagem real de Davi e vamos ver porque é que isso aconteceu. Vamos ver que o Josafá tentou não cometer um erro que o seu pai cometeu. O seu pai, Asa, foi um bom rei, também teve os seus momentos menos bons, mas o resumo do reino de Asa, pai de Josafá, foi este. Vou ler várias passagens, se quiserem acompanhar podem fazê-lo, mas terei de ler várias passagens em vários livros da Palavra de Deus e poderemos não ter tempo para estar à espera que vocês cheguem às passagens. No primeiro livro dos Reis, 15:32, que é no final da vida do rei Asa, diz assim: E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Aparece ali aquele Baasa, que foi um contemporâneo do rei Asa, e eles estiveram sempre em guerra. E chega, a seguir à morte do rei Asa, chega o rei Josafá. E o rei Josafá, como já vos disse, foi um bom rei, e nós vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 41 a 47. Reparem que é importante o facto do seu pai ter estado em guerra constante com o rei vizinho. Porque este rei Josafá chegou ao poder e o que é que ele queria? Não queria cometer os mesmos erros do seu pai. Ele queria ter paz. E vamos ver o que é que ele sacrificou por amor à paz. É aquele chavão do crentez que se usa muitas vezes, por amor à paz.
Por vezes irrita-me um bocado, não é que eu não gosto de paz, mas por vezes sacrificam-se coisas bem mais importantes por amor à paz. E vamos ver o que é que este sacrificou. Quis ter paz, vamos ver o que é que ele sacrificou. E Josafá, segundo livro dos Reis 22, 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá de idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiravam, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Importante este versículo. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Muito importante. Era o que ele queria mais. E já vamos ver como é que ele fez. E depois, quanto ao mais dos sucessos de Josafá e ao poder que mostrou, como guerreou, porventura não está escrito no livro das Crónicas dos reis de Judá, e também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. E os rapazes escandalosos, na altura, era este o tratamento que se dava. Nos dias que correm, são celebrados durante o mês inteiro, durante o ano todo. Apesar de ser um bom rei, este Josafá tomou algumas decisões bastante más que afetaram a si, afetaram o reino, porque quando um rei era bom, o povo ia por um bom caminho, de modo geral. Quando o rei era mau, todo o povo ia por um mau caminho. E mesmo quando o rei era bom, havia coisas más. Nós vemos ali, todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Ou seja, ainda se dedicavam à idolatria. E as suas decisões também afetaram a própria família. Ora bem, então ele, para ter paz, qual era a melhor maneira? Também se fez isso aqui entre Portugal e Espanha, e também com a Inglaterra. Para ter paz, o que é que normalmente se fazia? Os reis. Alguém se lembra? Aqueles que estão mais atentos nas aulas de história. O que é que se fazia? Reinos vizinhos, ou reinos que se queriam dar bem, o que é que faziam? Um bocadinho no seguimento daquele ditado: mantém os teus amigos por perto e os teus inimigos ainda mais perto. O que é que faziam? Sabem certamente. O que é que alguns reis de Portugal ou princesas de Portugal fizeram em relação à Espanha? Casavam-se, exatamente. Casavam-se para... Ora bem, este tem aqui a filha, portanto não me vai atacar, e vice-versa. Então, para tentar melhorar as relações, nós, por exemplo, tivemos... Penso que a mulher do Dom João I era a Filipa de Lancaster, era de Inglaterra. E vários aquela história macabra da Inês de Castro, também era de Espanha, e é um pouco daí, dos casamentos com Espanha, que vieram alguns dissabores para a própria coroa portuguesa, que estivemos perto de perder a nossa independência por causa à custa destes casamentos. Porque morreu o rei Dom Fernando e não havia descendente, e depois como é que era? Morreu o rei Dom Sebastião, não havia descendente. Então sempre houve estes problemas, e é daí que vem, de Espanha, nem bom casamento, exato. Eu penso que é daí que vem. Então, era usual eles casarem entre si, nos tempos dos reis de Portugal. E aqui, o que é que ele fez? Fez exatamente a mesma coisa. O rei Josafá queria ter paz, então o que é que ele fez? Segundo o livro das Crónicas 18:1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Como é que se aparentou com Acabe? Não diz nesta passagem, mas o que é que ele fez? Casou o filho Jorão com Atália, que era filha de Acabe. E certamente já ouviram falar da Atália na história de Joás. Vamos ver o que é que a Atália fez. E ela vivia... Eu não tenho certeza se ela era filha de Isabel ou não, porque naquela altura eles tinham muitas mulheres, mas se não era filha de Isabel, parece mesmo que era. Viveu com Jezabel e Acabe, e Josafá foi casar o seu filho com uma mulher vinda daquela família. E foi o pior que podia ter
ter acontecido. Foi a pior mulher que ele podia arranjar. Eu não sei se alguma vez o Jurão se terá virado para o pai e disse: aquela que me deste por mulher, como Adão disse ao Senhor no Jardim do Éden, aquela que me deste por mulher, quase que é pôr as culpas em Deus pela mulher que Deus lhe tinha dado. Mas aqui ele poderia com muita razão dizer aos seus pais: a mulher que me deste por companheira. Porque ela vinha de uma família que não honrava a Deus, não servia a Deus, e foi pô-la como mulher. Porque a nação de Judá, quando o rei era bom, adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em Israel, adoravam quem? Até não é muito difícil de perceber, até está ali o pai de Jezabel, era o Etbaal. Ou seja, adoravam o Deus Baal. Um Deus que, entre outras coisas, exigia sacrifícios humanos das próprias crianças. Era um Deus muito mau. E um Deus que eles achavam que exigia coisas muito mais, que vem, por exemplo, naquele desafio entre Davi e os profetas de Baal, que eles até se chegavam a cortar o seu próprio corpo com facas para chamar a atenção do seu Deus, para invocar o bem da parte do seu Deus. Então, ele arranjou-lhe mulher, e foi a pior coisa que poderia ter feito. Eu não sou apologista e os meus filhos podem estar descansados quanto a isso, de que os pais devem escolher as mulheres para os filhos e os maridos para as filhas. Não sou apologista disso. Se bem que é o que eu vou vendo, às vezes mais valia, porque vemos tantas decisões más que afetam toda a descendência. Mas o que é que nós devemos fazer? Não dizer com quem, mas dizer que características devem procurar num companheiro para a vida. O que é realmente importante? O importante não é a aparência, o que importa é as características espirituais que discernimos. E os pais, por vezes, acabam por se meter um pouco. Porquê? Porque já lá passaram e sabem as armadilhas que são colocadas à frente dos seus filhos e querem certamente ajudá-los. Isto aqui não foi grande ajuda, não foi porque arruinou em termos espirituais a família. Mas reparem aqui numa coisa também interessante. Josafá conviveu bastante com Acabe. Isto é um alerta que eu quero fazer a cada um de vocês. O Acabe conviveu bastante tempo com Josafá. Josafá continuou temente a Deus, tomou algumas decisões que não devia ter tomado, mas o que não vemos é qualquer mudança para bem da parte de Acabe. Acabe conviveu durante décadas com Josafá. A própria Atália viveu no palácio do rei de Judá, onde se adorava a Deus, e não fez diferença absolutamente nenhuma na sua vida. E o meu receio é que alguns andem anos, décadas, no meio dos crentes, e isso não os muda. Também não é andar com os crentes que vai mudar. É uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal de crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que faz a diferença. Não é de andar muito com os crentes. O Josafá, aqui, em relação a escolher a mulher para o seu filho, teve uma atitude completamente diferente da dos pais de Sansão. O que é que os pais de Sansão disseram quando Sansão chega à casa e diz: eu vi uma mulher filha dos filisteus e ela é agradável à vista, quero casar com ela. E o que é que eles disseram? Não há porventura mulher entre os filhos de Israel com quem tu te possas casar? Basicamente não disseram, mas podiam ter dito: de certeza que em Israel não são todas feias. Lá porque ela é bonita, has de encontrar no meio do povo de Deus alguém que também te seja agradável à vista. Mas ele quis ir por aquele caminho e sabemos as consequências. E ele fez, o que é que ele fez? Foi arranjar então uma mulher da pior raça que se pode imaginar.
E nós notamos aqui, entre Josafá e Acabe, demasiada afinidade, demasiado companheirismo. E já vamos ver um outro episódio onde isso acontece. Nós vemos, por exemplo, o que é que o salmista diz, o salmista em Salmos 119, 63, companheiro sou de todos os que temem e guardam os teus preceitos. E diz, segundo aos Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque comunhão há entre Deus e Belial. Aquilo, eu diria que comunhão é a que há entre o Senhor e Baal. Não é possível haver comunhão. E vamos ver um episódio daqui a pouco de como isto aconteceu na verdade. E também as más conversações corrompem os bons costumes. Não foi uma boa companhia. Atenção, não estou a dizer não nos darmos com os do mundo. O próprio apóstolo Paulo diz, claro que temos de nos dar com os do mundo, senão necessário seria ser deste mundo. Mas os nossos companheiros, os nossos amigos, as pessoas de quem nós mais dependemos, não devem ser os do mundo, não devem ser os perdidos, devem ser os crentes. Nós vemos aqui nesta amizade, vemos mais influência de Acabe em Josafá do que ao contrário. Um pouco como aquela ilustração da maçã podre, que pode apodrecer as maçãs que estão à volta, mas uma maçã boa nunca vai afetar positivamente as maçãs podres. Eu penso que Josafá, para além de querer ter paz com o rei de Israel, queria influenciar positivamente. Infelizmente, tal não aconteceu. Já o Acabe, o que acho que ele quereria? O que é que acham que um rei perverso, mau, quereria com aquele casamento? Vamos lá pensar um bocadinho. O que é que acham que quereria? Que era um bocadinho o que se calhar os de Espanha queriam fazer em relação a Portugal. Queriam fundir os dois reinos. E vamos ver como isso poderia ter acontecido, não tivesse sido a intervenção de Deus e não tivesse sido as promessas, as ameaças que Deus tinha feito a Acabe. Então, ainda no segundo livro das Crónicas, 18, versículo 2 e versículo 3, diz assim: e ao cabo de alguns anos, isto vem logo a seguir a eles terem, versículo 1, tinha pois Josafá riquezas e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. O versículo seguinte, é ao fim de alguns anos, diz assim: e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Ramote-Gileade era uma terra em disputa entre Israel e a Síria. Um pouco como há alguns séculos, Olivença, que Portugal dizia que era deles, Espanha dizia que era deles e agora é deles. E diz assim, neste versículo, fez um grande banquete para Josafá, e o Josafá deve ter percebido logo: ora bem, Acabe, o que é que me vais pedir? E o pedido vem a seguir. Acabe diz assim: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E reparem no que é que ele disse. E ele lhe disse, Josafá, um homem temente a Deus, a dizer ao rei mais ímpio da nação de Israel: como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Reparem o que ele diz: o meu povo é o teu povo, eu serei como tu. É terrível quando um crente se rebaixa, e espero que me percebam, se rebaixa ao nível de um descrente, em termos espirituais. Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo e abdicamos de tudo isso para estarmos ao nível do descrente, comportar-nos com o descrente, termos demasiada afinidade com o descrente. Isto faz lembrar a alguém estas palavras. Quem é que disse algo parecido com isto, mas não de uma forma negativa, mas de uma forma muito positiva? Quem é que disse?
Se eu disser o livro, toda a gente sabe quem é que foi. Foi Ruth a Noemi, exatamente. Ruth disse a Noemi: não me instes para que deixes, por quando tu for... não, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Isto foi o momento de conversão dela. O momento em que ela se converteu ao Deus de Israel. Eu quero ir contigo. E devia ser assim. O descrente devia olhar para nós e dizer: eu quero ser como tu. Aquilo que tu tens, eu também quero. Certamente já vos aconteceu ir a um restaurante, nem terem olhado para a emenda, estão a ver o que os outros querem e apetece-vos dizer ao empregado da mesa: olha, eu não sei o que é que ele está a comer, mas eu também quero. E devia ser assim o descrente em relação a nós. Olhar para nós e dizer: eu não sei o que é que tens, mas eu também quero. Agora, quando é o próprio crente a dizer: olha, eu quero ser como tu, eu quero viver como tu, cuidado. É muito mau quando o crente se veste para se identificar com o descrente. Basicamente coloca o cristianismo na gaveta e agora vou viver como vivem os perdidos. A seguir, não vamos ter tempo para ler a passagem toda, mas o que é que acontece? O Josafá aceitou ir com ele para a guerra. E o que é que um homem de Deus faz quando tem de tomar uma decisão muito importante? Quando vai partir para um evento de particular relevância. Deve fazê-lo sempre, mas em particular nessas situações, o que é que faz? Procura a orientação do Senhor. E ele diz aqui, versículo 4: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. E aqui, para abreviar a coisa, o que é que o Acabe fez? Procurou a orientação de quem? De Baal. E os profetas de Baal, o que é que diziam? Diziam exatamente aquilo que ele queria ouvir. Até aqui, é nesta passagem que diz que havia lá o Acabe consulta os profetas de Baal e o Josafá não ficou lá muito contente com aquilo e perguntou: não há nenhum profeta do Senhor? E o Acabe diz: mas ele só fala mal de mim. Claro, pudera, não é? Só falava mal dele. Mas repare aqui no seguinte: um jogo desigual, porque isto era um jogo desigual, não era um casamento, se bem que deu em casamento o filho e a filha de cada um deles. Num jogo desigual, há um que quer consultar a Deus para as suas decisões e o outro não quer saber. O outro não lhe interessa minimamente o que Deus tem para dizer, vai consultar todo o resto, não se orienta pela palavra de Deus. Isso vai dar asneira. Portanto, é um alerta para cada um de nós. Abreviando a história, o que é que o profeta de Deus lhe diz a Acabe? A história é mais complexa do que isso, mas acaba por lhe dizer: tu vais à guerra e vais morrer. Diz isso, tu vais morrer nesta batalha. Então eles foram à guerra e o rei Acabe ficou com medo. O profeta de Deus disse que ele ia morrer. Então o que é que ele fez? Tentou trocar as voltas a Deus. E não sei se conhecem a história, mas o Acabe entrou na batalha, ou seja, o exército de Israel e o exército de Judá foram combater o exército da Síria. E ele entrou disfarçado. E diz assim: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Eu não sei, mas não me admira nada que o próprio Acabe pensou assim: deixa-me ver se eu uso esta profecia de Deus a meu favor. Vou dizer ao Josafá: entra lá na guerra. E não sei se sabem, nas guerras, se alguém via o rei, o que é que tentava? Atacar o rei, não é? No xadrez até, quem conseguia cercar o rei e provocar o checkmate ganha o jogo. É um pouco daí que vem a ideia do xadrez. É de quando alguém consegue matar o rei, o exército fica sem orientação, fica desfalcado, fica derrotado. Mas havia dois reis. Talvez os sírios não soubessem. E o que é que acontece? O Josafá vai para a batalha, o Acabe vai disfarçado, vestido como um soldado comum. Eu
não sei se terá passado pela cabeça do Acabe, ele se calhar acaba morto, e depois o reino fica todo para mim. Até porque eu tenho ali a minha filha no Reino do Sul, e ela arranja qualquer coisinha para ele beber, e depois já não há mais rei em Judá, e chega tudo para nós. Não me admiraria nada, porque ele era perverso a esse ponto. Vejam o que ele fez por causa de uma vinha. Ele queria uma vinha e arranjou ele não, a mulher, arranjou maneira de o dono da vinha morrer para ele ficar com a vinha. É tremendo. E este Josafá, reparem, o Josafá, um homem temente a Deus, um homem de bem, que queria ajudar o seu compadre, não é? Por casamento, não é? O seu compadre, quis ir ajudá-lo, não se negou a ajudá-lo. E Acabe não teve problemas nenhuns em entalar o Josafá e colocá-lo numa situação em que ele poderia perfeitamente ter morrido. Mas lemos que Acabe clamou ao Senhor e eles se desviaram, e Deus desviou os soldados inimigos dele. Ou seja, quando viram que havia um rei, aí vamos atacá-lo. E ele clamou ao Senhor e o Senhor livrou-os. E, por acaso, não foi por acaso, um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel, que eu não sabia que era rei de Israel, tirou uma seta à sorte, e o Acabe acabou morto. Não se consegue fugir àquilo que Deus determina. No regresso a Jerusalém, no capítulo 19, Josafá é repreendido. Josafá é repreendido por um profeta de Deus que lhe diz: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Ou seja, ele foi repreendido e aceitou a repreensão, mas não aprendeu. Porquê? Agora começa a morrer muita gente. O rei Acabe morreu e reina quem? O Acasias. Reinou pouco tempo e morreu. E reinou o rei Jorão, aquele que está ali no meio entre o Acasias e a Atália. Reinou. E este também veio pedir ajuda ao rei Josafá. Ou seja, ele era da família e veio pedir ajuda. E reparem o que é que ele diz. Segundo livro dos Reis, deixa-me ver se eu tenho a passagem correta. Penso que sim. Segundo livro dos Reis 3. Exatamente. Segundo livro dos Reis 3:7. E foi o Jorão, filho do Acabe. O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E ele lhe disse: o que é que acham que ele disse? Eu sou como tu, o meu povo é o teu povo. Disse quase isso. Subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Coitados, os cavalos também já foram metidos ao barulho, entretanto. E também aqui nesta situação, novamente, um jugo desigual. O Josafá da altura diz assim: não há alguém por quem possamos consultar ao Senhor? E havia, na altura, o profeta Eliseu, e o Senhor naquele dia até deu uma vitória àquele exército, aquela junção de dois exércitos, por causa de Josafá. Até nesta passagem que Eliseu disse para o rei Jorão: se não tivesse aqui o rei Josafá, eu nem sequer olhava para ti. Era tal a aversão que Deus tem para com quem não quer nada com ele, e depois pede ajuda, assim, quase que por magia. Olha, agora Deus ajuda-me. E o profeta Eliseu não ficou nada agradado com a postura dele. Então, mas uma vez mais, um jogo desigual. O Josafá quer consultar a Deus e o outro não quer saber de Deus para nada. Entretanto, morre também o próprio Josafá. Josafá morre. Um bom rei que morreu, e o rei Jorão reina. E o que é que ele faz? O que ele faz
é digno de uma série que ninguém vê, mas que já ouvimos falar, que é a Guerra dos Tronos, em que eles matam-se todos uns aos outros nas lutas pelo poder, por quem é que fica com o trono, aquele trono que já viram imagens, tem muitas espadas, toda a gente quer aquele trono, porque aquele trono é símbolo do poder sobre todos os reinos. E então, o que é que ele faz, o Jurão? Lembrem-se com quem é que ele estava casado, com a Thália. Ele vai e mata todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. Mata toda a gente que pôde. Para quê? Para eliminar a concorrência. E isto nunca tinha sido feito. Nem mesmo estes de Israel, que eram ímpios, que não queriam nada com Deus, nunca tinham feito isto. Tanto que o Acasias reinou, morreu e depois reinou o irmão. Estão a ver ali o Acasias e o Jorão. Reparem como, ao nível que se pode chegar quando somos influenciados por pessoas que não querem nada com Deus. Quando nós ficamos como eles, ou até piores do que eles. E foi esta Thália que meteu isto na cabeça. Alguns já saberão porquê. Porque é que eu digo isto? Algo nunca visto. Completamente diferente do seu pentavô. O que é que o seu pentavô, Davi, fez quando se fortificou, quando chegou ao reino? O que é que ele fez? Há alguém da casa de Saul para que o elimine da face da terra? Não. E o Saul era inimigo. O Saul era inimigo. E Davi o que é que diz? Há alguém da casa de Saul para que lhe faça bem. Por amor de Jónatas. E o Jorão, o que é que faz? Há ainda alguém da casa do meu pai para que o mate. Para que elimine a concorrência. Isto é o que fazem homens que não são tementes a Deus. Mais tarde, ele também morre e diz a palavra de Deus, segundo o livro das Crónicas 21. Foi-se, sem deixar de si saudades. Não deixou nada de bom, nenhum legado deixou. E porquê? Por causa da mulher que me deste por companheira, diria ele ao seu pai Josafá. Então ele morreu e reinou Acasias. Repara, é engraçado. Esta família dava-se tão bem, que até o tio dava o nome ao sobrinho. Era uma família grande e feliz, uma família alargada. Provavelmente até passavam férias juntos e tudo mais. Tanto que o rei Acasias reina e vai visitar o seu tio Jorão, que era rei também. E repara que eles morrem os dois no mesmo ano. E porquê é que morrem os dois no mesmo ano? Porque o Jeú tinha sido escolhido por Deus para limpar, erradicar a casa de Acabe, a família de Acabe. E ele foi, e estavam os dois juntos, e foi basicamente um leve dois, pague um, leve dois pelo preço de um, e eliminou os dois, e eliminou também a Jezabel, que foi atirada de cima da varanda. Então limpou tudo. Só houve uma pessoa que ele não conseguiu matar. Quem é que ele não conseguiu matar da casa de Acabe? Quem é que foi? Não morreu nessa altura. A Thália, que era a mulher que Josafá deu por companheira ao seu filho Jorão, sobreviveu. Porquê? Porque estava no Reino do Sul. E diz a palavra de Deus, vendo a Thália que seu filho Acasias, aquele Acasias está ali em baixo, era morto, o que é que ela fez? Deixa-me proteger os que sobraram, não é? O que é que ela fez? Matou tudo. Tentou matar todos os que havia. Todos da família real. Apenas se safou quem? O nosso bem conhecido Joás, que com a intervenção do sacerdote Joiada foi retirado daquele ambiente tóxico de impiedade e de morte iminente e foi salvo física e espiritualmente, e viria a ser rei mais tarde. Também tem lições muito interessantes este rei Joás. Mas reparem como ele foi preciso tirar daquela esfera de influência para poder fazer alguma coisa dele. Ele depois foi rei alguns anos mais tarde, e quando ele foi coroado rei, aí sim a Thália foi morta. Reparem
E vou terminar, estejam descansados. Reparem como um Josafá bem intencionado, o que é que ele queria? Qual era o objetivo máximo dele? Era, toda a gente quer, a paz. Queria a paz. Olhem os sarilhos em que ele se foi meter, por amor à paz. Quase exterminou a sua linhagem. Foi só mesmo a graça de Deus, a promessa que Deus fez a Davi, que permitiu que a sua linhagem não fosse interrompida. Há algumas lições que podemos tirar daqui. Cuidado com a excessiva convivência, com o demasiado companheirismo com os ímpios, com aqueles que não querem nada com Deus. Claro que convivemos com eles no dia-a-dia, no trabalho, na escola e tudo mais. Mas cuidado se começamos a pensar como eles. E mesmo que não digamos, na prática aconteça isto. Eu serei como tu. E o meu povo como o teu povo. E os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, até as coisas materiais já são metidas ao barulho. Cuidado. Será muito fácil nós sermos corrompidos, sermos influenciados negativamente. Agora, muito importante para os pais. Pais, proporcionem aos vossos filhos condições para terem convívio salutar com os crentes, com jovens influenciados pela palavra de Deus. Que nós desejamos e que sejam crentes. Desejamos que sejam crentes. Proporcione essas condições. Estamos agora no mês marcado por acampamentos. Proporcionem essas condições aos vossos filhos, porque é importante que eles tenham as suas amizades, ou tenham fortes amizades, que os melhores amigos estejam nesse meio. E que também seja daí que um dia encontrem um companheiro ou uma companheira para a vida, uma esposa ou um marido. Porque, assim, acho que ninguém vai conseguir arranjar uma Atália, uma mulher como aquela. Ninguém. Mas pode ser a ruína em termos espirituais para a vossa descendência. Eu já há muitos anos dei esta analogia, não é da minha autoria, é do irmão James Dobson, que escreve muitos livros sobre a paternidade, e ele dizia assim: isto, nós passarmos o testemunho aos nossos filhos, o legado que deixamos para os nossos filhos, é algo muito importante. E ele comparava isto a uma corrida de estafetas. Já viram uma corrida de estafetas em que vai alguém a correr e passa o testemunho à pessoa seguinte? E regra geral, às vezes cai. E é uma tragédia, não é? É uma dor de alma olhar para aquelas pessoas que andaram anos a preparar-se para aquela prova e deixam cair o testemunho. Regra geral, a queda do testemunho não se dá enquanto uma pessoa vai a correr. Dá-se quando? Na passagem. De um para o outro. Falha ali alguma coisa na coordenação. E é um peso enorme que nós temos de passar o testemunho aos nossos filhos. E se nós temos um companheiro para a vida, alguém que não está empenhado como nós em passar este testemunho aos nossos filhos, vai ser muito difícil. E caindo ao chão, você já viu muitas experiências de como é difícil, em termos espirituais, reabilitar netos de crentes. Já vimos muitas vezes pais crentes, os filhos indiferentes e os netos, muitas vezes, ou quase sempre, descrentes. E vemos o trabalho árduo de muitos avós em trazer os seus netos à igreja, quando os filhos não querem nada com Deus. Muito complicado. E isto, se nós tomarmos decisões como estas, vai ser muito complicado. Vá lá que o bisneto de Josafá ainda se safou. Mas 2 gerações completamente perdidas. Uma má escolha no casamento pode arruinar a nossa linhagem em termos espirituais. Pais crentes, filhos indiferentes, netos descrentes. Fiquem estas lições. Cuidado com a excessiva convivência. Pais, proporcionem aos vossos filhos
condições para que tenham amigos crentes, tenham um companheiro para a vida crente e que os ajude a criar uma linhagem espiritual temente a Deus. E muita atenção às escolhas em relação ao casamento. Pode ser a ruína, pode acabar com a linhagem, quase que acabou com a linhagem, e pode exterminar, em termos espirituais, a nossa linhagem espiritual. O Senhor nos abençoe e nos guarde.